O conhecimento leva muito tempo. O conhecimento, o evoluir do conhecimento passa por estas três fases que são repetidas, não é? Quer dizer, a pessoa faz a pergunta, imagina uma resposta, testa a resposta, vê se está aproximadamente de acordo com aquilo que estava a imaginar e muitas vezes tem que voltar atrás, tem que fazer novas perguntas por aí fora. O problema na política é que não há o luxo do tempo. E foi das coisas que eu aprendi no Parlamento. Acho que uma das coisas que mais me tocou foi perceber que muitas vezes são essenciais, certas decisões são essenciais, são necessárias de se tomarem, mesmo sem haver todo o conhecimento que gostaríamos de ter. E, portanto, em política, muitas vezes, as pessoas são forçadas a tomarem decisões sem terem toda a informação que gostariam de ter para tornar essa decisão mais robusta. E eu acho que a fragilidade está também nisso. O desencontro dos tempos. Desencontro dos tempos. Não é? Porque muitas vezes, sabemos isso, não há crises. E as crises não são só económicas, são de vários tipos. E a forma como a gente reage a isso, como os políticos são obrigados, porque se não fizerem, deixam de ser políticos. A pandemia foi um exemplo recente que todos passámos disso. Quer dizer, não se podia esperar por saber tudo para agir. Exatamente. E há outros. Todas as novas ferramentas têm uma parte muito positiva e têm uma parte que às vezes a gente esconde para poder tomar decisões sem falar das partes negativas. Por exemplo, um dos problemas que está a acontecer agora na Alemanha e na Dinamarca também são as ventoinhas de produção de energia eólica. Aquelas pás envelhecem. Certo. E agora há lixeiras de pás que não sabem muito bem o que fazer. A questão do plástico. O plástico foi uma das grandes invenções da era moderna. E agora está por todo lado. E agora está por todo lado, até está nos nossos tecidos, está no nosso sangue, por aí fora. Há agora investigação interessantíssima de produção de novas bactérias de forma sintética, quer dizer, alterando o DNA à nossa vontade, que digerem o plástico. Isto, os muito conservadores em relação a não se mexer no ADN, quer que seja, é inaceitável. E, no entanto, é uma das formas da gente lidar com... Pode vir a ser uma das formas para lidarmos com o plástico. E, portanto, eu acho que a pergunta inicial, que é o facto de o conhecimento ser muito poderoso, por um lado, e as pessoas reconhecerem que é muito poderoso, e, por outro lado, ter esta imagem também de alguma fragilidade, a fragilidade não é só devida às fake news, não é só devida à desinformação. É também devido ao facto de que, muitas vezes, quando são tomadas determinadas decisões, tem que se voltar atrás. Como hoje em dia fazer perguntas e imaginar respostas e testar respostas custa caro. Umas coisas podes pagar e não pagar outras. E umas coisas são financiadas e há outras que não são financiadas. Portanto, o domínio da política sobre o conhecimento é aquele que resulta do facto de que há um trabalho que é necessário ser feito, há um tempo que tem que se gastar para chegar a determinadas conclusões e há certos regimes políticos que não te permitem investigar aquela área. Não te dão essa possibilidade. Quer dizer, há certas áreas em que tu não precisas de muito financiamento. Há outras em que tu precisas de muito financiamento. Sim. E há outras em que sem financiamento tu não consegues ir a lado nenhum. E, portanto, os regimes... Mas isso não é só nos regimes autocráticos, nas democracias. Também há áreas prioritárias de investigação. Aliás, as grandes discussões que existem muitas vezes nos países quando passa de um regime mais à esquerda para um regime mais à direita, é sempre a mesma. Os regimes mais à esquerda apoiam o conhecimento sem ser necessariamente útil. É conhecimento pelo valor do conhecimento. Os regimes mais à direita apoiam a investigação nas áreas aplicadas. E vimos isso em Portugal, sempre que há uma mudança do PS para o PSD e vice-versa, há essa alteração na direção da ciência que deve ser. E eu acho
uma das coisas que a gente aprende muitas vezes é que quando se está a fazer muito boa ciência fundamental, isso vai ter efeitos positivos na aplicação. E quando estás a fazer muito boa ciência aplicada, há montes de perguntas que tu precisas de ciência fundamental para responder. O poder político tem que também saber quais são os riscos associados à ignorância em certos domínios. Eu tenho agora falado muitas vezes sobre a minha opinião de que a dúvida é o pilar de todo o conhecimento e é o pilar também da democracia. É as pessoas perceberem que têm que responder com a informação que têm que responder de determinada maneira, sem terem a certeza absoluta, porque isso não existe, de que aquela é a melhor forma. E não pedir certeza. E não pedir certezas. Mas a discussão política muitas vezes está à volta disso. Já o Bertrand Russell dizia, não é? Quer dizer, o mundo está cheio de fools and fanatics, palermas e fanáticos. Quanto menos sabem, mais certezas têm. E os mais sábios estão cheios de dúvidas.